Boa noite, professora. O grupo é eu, Larissa, a Geice e a Mara. E o artigo escolhido pela gente foi a anestesia do pirarucu por aspersão da benzocaína diretamente nas brânquias, da ciência rural. E a escolha desse tema, a gente escolheu esse tema por ser um tema diferente, que a gente imaginou que já teria muitas apresentações sobre as áreas mais comuns, né, de pequenos animais, grandes animais. Então, a gente quis trazer algo diferente, porque como nós nos equivocamos e imaginamos que a gente apresentaria para toda a turma, poderia ser interessante aí para os alunos que têm interesse em especializar em peixes, trabalhar com piscicultura, ou até mesmo silvestres. E também é interessante aí para a gente saber um pouco acerca do uso da benzocaína, né? Então, o pirarucu, ele é um peixe que ele pode atingir mais de 2 metros e 100 quilos. E em condições de cativeiro, ele apresenta um crescimento por volta de 10 quilos por ano. E por esse animal ser muito grande, ser um animal de grande porte, o manejo dele é um pouco complicado. Então, tem relatos aí de acidentes, né, de fortes golpes. Então, o manejo dele é perigoso tanto para os profissionais que vão realizar algum procedimento, tanto para machucar a eles mesmos, né? Então, é comum aí acidentes em casos de procedimentos como biometria, marcação, coleta de sangue, raspado de muco, injeções e etc. Portanto, o uso da anestesia é necessário para esses procedimentos, mesmo que corriqueiros, para a segurança no trabalho e até mesmo para reduzir o estresse nos peixes durante o manejo. Então, só que a anestesia no pirarucu, ela não pode ser feita como nas outras espécies de peixes, que geralmente é por meio de banhos em soluções anestésicas, porque o pirarucu pode morrer por afogamento no uso dessa técnica. Então, já foi feito testes com solução de eugenol, aplicada por aspersão diretamente nas brânquias do pirarucu, e teve sucesso para anestesia, no caso, sem risco de afogamento do peixe pulmonado, porque o pirarucu é um peixe pulmonado. Mas, portanto, mais busca por mais produtos é ainda necessária para poder aperfeiçoar os métodos de anestesia nessa espécie. E aí, esse é o objetivo do nosso trabalho, é estar testando, no caso, o uso da benzocaína como anestésico. A benzocaína, ela é o anestésico mais utilizado na piscicultura amazônica, por isso a escolha dela nesse estudo. E, pois é um produto barato e de fácil aquisição, e a benzocaína ela é um anestésico sem ação mutagênica. E assim, pesquisas feitas por fora do artigo acerca do uso da benzocaína, eu vi que ela é utilizada mais em humanos, né? Também como um anestésico local, usado como calmante para dores. E o modo de ação dela, ela atua bloqueando a condução dos impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana neuronal ao iodeto de sódio. E ela é absorvida facilmente pelas mucosas. Porém, no uso dela, no caso para pets, para cães e gatos, ela é tóxica e ela pode estar causando aí uma sintomatologia de cianose, respiração rápida e convulsões. Então, ela não é recomendada, não é usada na anestesia de pets. E ela até mesmo para anfíbios e para peixes, ela pode ser usada como para fazer eutanásia. Não só como anestésico, mas em outros métodos ela pode ser usada para eutanásia. Em outros peixes ela é bastante utilizada também, só que na forma de imersão de banho, que como eu falei no começo, não é indicada, né, no pirarucu, porque ele corre o risco aí de afogamento. No caso dos peixes, ela é eliminada do tecido muscular comestível pela corrente sanguínea em torno de 24 horas após o uso. E aí, como que foi feita essa pesquisa no caso, né? O anestésico ele foi previamente diluído em etanol na proporção de 1:20 e da solução alcoólica 50 mg ml 1. Foram preparadas as concentrações de 25, 50, 75 e 100 mg L1.
E essas preparações foram mantidas em um recipiente fechado, em um ambiente fresco e escuro até o momento do uso. E aí cada garrafa foi aberta e acoplado um borrifador manual de uso de jardinagem, né? Um borrifador manual aí comum para jardinagem, sendo que um único borrifador foi utilizado para todos os peixes, mantendo sempre a mesma abertura do bico aspersor. E o teste ele foi feito sempre das concentrações mais baixas para as mais elevadas, e retirando totalmente o líquido que estava antes na tubulação de sucção, para depois ser substituído pelo outro de outra concentração. No primeiro experimento, foram aplicados em 16 exemplares adultos as concentrações de 25 mg litros em 5 peixes, no grupo A. No grupo B, foram realizados 50 mg litros em 5 peixes, e no grupo C, 75 mg litros em 6 peixes. Bom, os peixes foram capturados individualmente por uma rede de arrasto e colocados em uma maca de lona lisa e resistente. A anestesia foi realizada através da borrifação da solução aquosa de benzocaína, nas respectivas concentrações sobre as brânquias do animal até a saturação aparente das lamelas. Assim, foi possível ser realizado o registro do tempo em que os animais ficavam totalmente parados, sem movimentação, após a aplicação do anestésico, enquanto os animais foram pesados e possivelmente medidos. Em seguida, eles foram devolvidos aos viveiros de origem e também a sobrevivência foi observada por um mês. Já no segundo experimento, foram utilizados 6 indivíduos jovens, submetidos a concentrações de 50 mg litros e 100 mg litros. Cada um era 3 peixes. Os animais já estavam previamente separados em um viveiro, sendo no dia do teste transferidos para uma piscina circular de 3 metros de diâmetro, com aproximadamente 2.000 litros de água. Cada peixe foi tirado individualmente da piscina e anestesiado do mesmo jeito do experimento anterior. E foram colocados em cima de um colchão fino e molhado para evitar-se, assim, que houvesse lesões. Assim, registrou-se o tempo de perda de equilíbrio e o tempo em que permaneceu ali sem movimentar. Já quando o animal iniciava algum pequeno movimento, fazia-se uma segunda aplicação do anestésico na mesma concentração, o que o induzia a ter a perda de movimento novamente. Assim, cada peixe foi pesado e medido sob a anestesia, registrando, assim, o tempo necessário para a biometria. Logo, os animais foram transferidos para outra piscina de fibra de vidro, com aproximadamente 2.000 litros de água e 20 centímetros de altura, sem o anestésico, para que houvesse a recuperação do animal com baixo risco de afogamento. Assim, jogava-se água limpa nas brânquias do peixe, com a boca do peixe para fora da água, para que houvesse o retorno da capacidade de manutenção do equilíbrio na coluna d'água. Quando então, depois, eles eram liberados para livre natação. Após a soltura, registrou-se o primeiro tempo de tomada de ar voluntária e logo após os animais foram retornados ao viveiro de origem e observou-se a sobrevivência de também um mês. Então, sobre os resultados e a discussão do experimento. No primeiro experimento, que foi feito com os peixes adultos, né, de mais ou menos 55,1 quilos e mais ou menos 1,80 metros. Nesse primeiro experimento, embora os dados não tenham apresentado uma distribuição normal, o aumento da dose do anestésico, aumento da concentração, né, aumentou a duração do período sem movimentação. Então, conforme a tabela, com a concentração de 25 miligramas L1, os peixes eles permaneceram aí quase 75 segundos
ausentes de movimento, né, parados, com a concentração de 50 miligramas de benzocaína, eles permaneceram aí cerca de 140 segundos com ausência de movimentação. E na dosagem de 75 miligramas, eles permaneceram aí cerca de 160 segundos com a ausência de movimentação. Então, a gente vê que da concentração de 25 para 75 miligramas teve uma mudança significativa, um aumento significativo aí da ausência de movimentação, só que de 50 para 75 miligramas não teve uma ausência tão significativa, digamos assim, de 20 segundos, né? Então, teve uma diferença de mais ou menos 85 segundos aí, de 25 miligramas para 75 miligramas. Então, no total, com 75 miligramas aí, convertendo para minutos, eles ficaram quase 3 minutos, né? Com a ausência de movimentação. Lá no segundo estudo, que foi feito com os peixes jovens, né? A maior concentração de benzocaína, que no caso era de 100 miligramas, aumentou o tempo da primeira ausência de movimentação dos peixes jovens. E uma segunda aplicação do anestésico, né, aquela que foi feita logo após o início de qualquer movimentação do peixe, proporcionou de imediato um estágio aí de anestesia com a ausência de qualquer movimentação dos peixes, nas duas concentrações de 50 e 100 miligramas, foi capaz de proporcionar aí essa anestesia, e assim acabou proporcionando segurança para o trabalho da biometria do pirarucu. E esse procedimento teve duração de aproximadamente 2 minutos, que foi um tempo suficiente para fazer também outras práticas de manejo de curta duração, né? Como injeções, marcações, coleta de muco, etc. Então tem que ser feito assim bem rápido, né? Então, com a dosagem de 50 miligramas, a perda de equilíbrio ocorreu mais ou menos 12,3 segundos, e de 100 miligramas o mesmo valor, mais ou menos 12,3 segundos. A primeira ausência de movimentação, então o tempo que eles permaneceram aí imóveis até a movimentação, com 50 miligramas, cerca de 23,3 segundos, e com 100 miligramas, cerca de 55 segundos. E lembrando que imediatamente após sair da primeira ausência de movimentação, foi aplicado novamente o anestésico, e para poder fazer a biometria. E durante a biometria, né, o tempo que aconteceu a biometria, em condições de ausência de movimentação, com 50 miligramas, cerca de 136,7 segundos, e com 100 miligramas, cerca de 137,1 segundos. E a primeira tomada de ar ocorreu com cerca de 132,3 segundos e com cerca de 122,7 segundos com 100 miligramas. Os relatos que temos de anestesia em peixes pulmonares de grande porte ainda são bastante escassos. E no caso do pirarucu, que possui brânquias rudimentares, seu comportamento ele foi bastante parecido ao observado em peixes tropicais, ao serem submetidos a banho de solução de benzocaína. Isso em relação ao tempo de indução e ao tempo de recuperação do anestésico. E os anestésicos podem não diminuir o estresse causado aos animais, além de que ele pode vir a causar danos quando utilizado altas concentrações e quando o animal ele é submetido a uma longa duração do anestésico. Dessa forma, ainda é necessário mais estudos quanto à resposta metabólicas dos pirarucus. E a sua liberação na água, ela deve acontecer com cuidado, com práticas de manejo, para que não tenha o risco do animal se afogar. E no estudo, após devolvido a água, os peixes fizeram tomada de ar após 2 minutos, e após um mês não houve relatos de mortes dos animais. E esses estudos ainda são experimentais. Então, dessa forma, o manejo ele foi bem executado, de uma forma menos traumática, e assim comprovando a eficiência da utilização de benzocaína nas brânquias do pirarucu para a realização de procedimentos de curta duração. Então foi isso nosso trabalho, professora. Muito obrigada. E essa é a nossa referência, como eu disse, da revista Ciência Rural, que eu vou deixar disponível tanto o slide quanto o artigo. Obrigada. Boa noite.